Mas ok. Ok, tem que ficar sério, né? Ok. É como é difícil. Mas ok. Tu recebeste dinheiro, tu vai, tu. Não, não. Muito difícil. Ok. Ok. Bom, eu não sou uma pessoa, tipo, de pedir perdão. Por isso, para mim, é um pouco assim. Você, você não sei, não sei. Olá, internautas, sejam todos bem-vindos ao podcast Perdão e Gratidão. Nós somos a Vitalícia, a emoção que dura para sempre. Siga as nossas páginas no Facebook e Instagram e subscreva-se no nosso canal do YouTube, @Vitalícia Multipodcast. A minha convidada de hoje é a Chelsea Kanda, apaixonada pela literatura e poetisa e ativista social. Acho que este sofá mesmo está a começar a seguir os caminhos para algum lugar, não sei qual é o caminho, mas acredito que estamos a caminhar para um lugar. Bem-vinda à Vitalícia, este espaço que conta com emoções de vidas e hoje eu gostaria de me emocionar com a tua poesia. Bom, primeiramente, saudar a todos os telespectadores e saudar a Vitalícia. A produção é muito boa. E é isso. Sou Chelsea Kanda. Tenho que abrilhantar com poesia, certo? Certo, esteja à vontade. Então, vou aqui, estando num podcast como este, vou começar por um texto que me marcou e que vai fazer parte deste podcast. Uau. Chamaram-me de poeta. Enquanto o Ocidente narra sua história, faz-te pensar que não tens vitória. Usaram da vossa glória e apagaram vossa memória com medo e discórdia. Somos a nova versão do neocolonialismo. Ensinaram-te que negro é preto, no dicionário preto é trevas. Apagaram sua autonomia com cabelos de bolsas porque que é teu é desprezível. Alguns me falam de colonialismo e religião, uma união com muitas versões, Conferência de Berlim, assassinato, cristianismo, jihadismo, uma sequência ligada do colonialismo. Esses usaram do nosso conhecimento contra nós mesmos. Usaram do nosso amor, extraindo, explorando, escravizando, enchendo a África de ódio como consolo, ensinaram que Deus é branco. Afinal, como Deus é branco? Se o nosso Deus mal tem cor, nascido, criado no mundo dos oprimidos, como tem cor? E do mesmo consolo usaram para fazer-te ter medo do certo e calar-se pelo errado para não morrer, aceitando a burocracia, hipocrisia, corrupção como forma de proteção, enchendo-te de doações, aceitando roupa íntima segunda mão. Até quando seremos pessoas de menos valor? Mas também, como seremos pessoas de valor? Mal sabemos dizer quem é colono e quem é colonizado, empatados pela raça. Ninguém é transparente para com o outro. Você com rugas, a pele traçada de cada paragem de África, desrespeitado, chamado analfabeto, mas burro de fato e salto remunerado pelo creme e batom. Pai e mãe de rugas é desrespeitado por não buscares narrativas vivas e porque tens medo da verdade, as chamas de feiticeiros. Eu só quero que entendam. A questão não é sobre quem, mas sim sobre quem tu és. Não te aconselho a conhecer o passado para viver trancado no museu, mas sim para teres a base do seu presente para perspectivar um futuro melhor. E se não compreendes, não estou apenas declamando, estou dando sapiência. Obrigada. Uau! Ensinaram-me que, na verdade, somos negros, afinal somos negros. Por quê? Ah, eu sou da opinião que o dicionário foi escrito pelo homem. Então, eu não estou sujeita a acreditar em tudo que está escrito no dicionário. Por que que o Ocidente vai dizer que Deus é branco? Se, segundo a Bíblia, Deus fez-nos a sua expressa imagem. Então, eu tenho que olhar para Deus como negro. E eles não devem dizer que preto é a cor das trevas. Porque eu sei que Deus é como eu. Ele me Ok. fez a sua expressa imagem. Então, eu sou preto como Jesus. Uau! Eu aqui a pensar que sou diferente de Deus, afinal sou semelhança dele, mas nem quero aceitar. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada por declamar para nós, obrigada por descobrir uma e outra coisa, descobrir alguma coisa dentro da poesia. Mas vocês também descobriram o que é, vão ter que acompanhar até o final desta conversa com a Chelsea Kanda, poetisa, semelhança a Deus. Chelsea, quem que tu és? Quem tu és? Yeah. Falar de Chelsea Kanda é diferente de falar de Chelsea Kanda. Ok. Digo isso porque é muito difícil, né? Dizer Chelsea Kanda. Muitos até preferem chamar de poetisa Kanda. Então há uma grande diferença entre essas duas pessoas. Chelsea Kanda é uma pessoa humilde, uma pessoa que
ao invés de se preocupar muito com as suas vontades, pensa numa, numa vantagem coletiva ou num desejo coletivo em que eu tenho que olhar para outra pessoa. Será que se eu trago uma possível solução, será uma vantagem de nós as duas ou nós os dois? Ok. Então, é daí onde nasce na Chelsea Kanda a poetisa Kanda, Ok. que é essa que hoje é chamada de poetisa revelação dos caminhos para a África, em que do nada ela tornou-se poetisa. Então, Chelsea Kanda é mesmo isso, a poetisa revelação dos caminhos para a África, que hoje toma novos rumos, hoje tem uma mentalidade diferente, porque ontem a Chelsea Kanda era uma colonizada mentalmente, em que o seu maior sonho era estar com quem uma vez a colonizou, mas hoje eu luto pela descolonização mental. Então, essa é a poetisa Kanda. E foi por isso que te chamaram de poeta. Foi por isso, porque do nada, Surgiste. do nada fui poeta. E aceitaste ser chamada por poeta? Bom, numa fase inicial eu até duvidei, né? Porque a minha expectativa não era ser chamada de poeta, né? Ok. Era simplesmente de admirar. Com quantos anos tu descobriste essa paixão? Ou quando é que começaram a te chamar de poeta? Quando é que começaram a me chamar de poeta foi no dia 21 de dezembro de 2024, Ok. em que, antes mesmo desses dias, eu acompanhei um homem na televisão, em que também ele era colonizado, mas por causa de algumas investigações, algumas inspirações da vida, acabou descobrindo que não. A culpa já não é do Ocidente, é dos africanos, que continuam com aquela mentalidade da colonização. Desde a guerra civil, a guerra dos 16 anos, Ok. os moçambicanos viveram momentos em que não tinham esperança de um dia haver uma salvação, assim posso dizer. Estás a falar do Azagai, não? Eu até que falaria dele, né? Mas falo mais do Solveig Gino, poeta da sociedade. Ok. Porque se eu sou a Chelsea Kanda hoje, uma figura pública, uma figura que as pessoas respeitam, é graças ao Solveig Gino. Muito Porque bem. ele reconheceu o meu esforço, reconheceu o meu talento e disse: não, essa moça vai fazer algo por esta nação. Ela já é moça. Eu Que a te que eu levar. diria? Achei que fosses ainda criança. Bom, criança não diria, né? Porque eu acho que a mocidade depende da maturidade da pessoa. Então, eu digo moça, porque já tenho essa liberdade de discernir o que é certo, o que é errado. Então, agora uma criança é aquela que, como diz a Bíblia Sagrada, o reino dos céus pertence a todas as crianças, independentemente do seu pecado, o reino dos céus pertence. Mas eu Então já não estás lá já na Bíblia. Já saíste. não saí. É que para alguns parece que eu sou contra a religião, mas eu não sou contra a religião. Eu sou contra o comportamento das pessoas que mal interpretam a Bíblia Sagrada ou o Alcorão. Ok? Sim. Então, desde aquele dia em que eu participei, bom, eu já vinha falando que eu acompanhava ele na televisão, em que ele declamava um texto, O Mundo Sem África. Foi daí onde eu comecei a me interessar. O que é este senhor? Por que ele fala assim da África, como se a África fosse tão importante? Porque eu nasci e cresci a saber que a África é a lixeira do mundo. Epá, nascer africano nunca foi escolha, nunca foi desejo, Nunca foi simplesmente nasci luxo. porque os meus pais não tinham condições de me parir fora de África. Que? Então, eu fiquei um pouco assim, tipo, eu daqui tenho que sair. Yeah. Mas depois da sua performance na televisão, eu fiquei tipo, uau, vi ele numa outra televisão. Então, depois daqueles acontecimentos, no dia 21 de dezembro de 2024, foi publicado, já haviam publicado um cartaz em que estava lá o poeta da sociedade. Eu implorei para minha mãe, mãe, tu nunca me deixaste sair, deixa-me sair. Por favor, eu implorei para sair.
Quando saí, cheguei no Jardim dos Magermas, o evento era no Musa, então tínhamos que pagar algo, tipo, não podíamos entrar assim do nada, já que entrada é free. Ok. Então peguei uns 500 meticais, mas qualquer coisa vou comprar. Chego lá, logo que eu vi aquele senhor, A emoção eu, man- começou a te subir. eu mandei mensagem, mãe, recordas daquele senhor que eu te falei? Estou a lhe ver agora pessoalmente. Ixi. Então eu vi a performance dele HD. Você já vê quando você sabe, são vários sentimentos em poucos minutos, em poucos segundos em que você não sabe discernir. Uhum. Você fica tipo, meu Deus, o que eu estou a fazer? Será que. Ixi. Sentiste um calor. Exatamente. Tu estás a Então, ver. naquele momento de fotos, eu não olhei se ele tinha esposa, se tinha namorada. Eu segurei na mão dele. Tipo, eu vou mostrar para minha mãe que eu peguei o meu ídolo. Eu acho que tu querias sair com ele de África, isso sim. A ideia Exatamente. era essa. Tipo, são vários sentimentos que você não sabe dizer o que, tipo, não se entende. Naquele momento eu só queria ver o Sulvaigino e ir para casa. Pronto, o meu sonho já foi realizado. Mas de tanto eu conversar, de tanto eu falar, eu acho que em algum momento eu falo muito. Disseram não, agora vamos ouvir poesia com Chelsea canta. Eu fiquei tipo, Chelsea canta? Eu nem sou poetisa. Mas ok, por que eu poetizo? Como diz a ovelha negra. Então eu cheguei ali no palco, cantei uma música do Mano Asa, entoei o hino. É Ai, cantora também. ai, não sou cantora, não. É aquele de você está a homenagear uma pessoa que semeou algo, porque se houveram essas manifestações, é que em algum momento as pessoas compreenderam a mensagem que o Mano Asa deixava. Uhum. Então, eu cantei, entoei o hino e falei algumas coisas, alguns acontecimentos. Então, alguns disseram, não, essa menina é poetisa. Então foi daí que disseram, não, essa aqui é poeta. Uau. Logo que cheguei em casa, não eu acho que só era uma pessoa que tinha meu número, mas não era o Sulvai. Uhum. Chegou em casa, deixa eu escrever alguma coisa. Ganhaste uma inspiração. Exatamente. Chamaram-me de poeta. Chamaram, chamaram-me de poeta. Então, do nada, no mesmo dia, recebo a mensagem do Sulvai Gino. Sulvai? Eu mostrei logo a mensagem para minha mãe. Disse, pá, pelo menos esteja a conversar com o seu ídolo. Então, naquela conversa toda, ele diz, ok, eu gostei muito da sua atuação, gostei muito da sua apresentação, vai à televisão. Televisão? Foste coagida de repente. Foi do nada, por isso que eu digo, do nada tornei-me poeta. Uau. E como é que foi a tua infância? Como é que tu cresceste para até seres descoberta e ser chamada de poeta? Bom, a minha infância foi uma infância normal como uma criança comum, né? Apesar de haver alguns acontecimentos, de eu ter ficado internada, não sei o quê, após um acidente. Mas eu acabo falando que pá, esse acidente foi um pouco assim, mas é um pouco engraçado para mim porque eu fui atropelada por causa de um lápis insignificante. Um lápis. Exatamente. Como é que era esse lápis? Ok. Eu tinha aquilo de. Minha avó todos os dias comprava lápis. Eu vivi mais com a minha avó do que com a minha mãe. Uhum. Então, minha avó sempre comprava o lápis. Chelsea, sempre estás a perder o lápis. Se voltares para casa sem lápis, vais levar porrada. Eu fiquei tipo, ok, eu emprestei o lápis e esqueci de levar. Então eu tenho que voltar, tenho que ir para casa da pessoa que eu emprestei o lápis. Vias uma ameaça. Exatamente. Eu, como estava a ver na cidade, foi na estrada da Malanga. Nós aprendemos na escola que se você quer atravessar a estrada, tens que olhar para a esquerda e para a Pra direita. direita. Eu, e o que mais me impressiona é que na estrada da Malanga, por mais que eu olhasse à esquerda ou à direita, os carros não param. É. Eu fiquei um pouco constrangida, então, ok. Como estava com alguns colegas que conheciam a casa desse miúdo que emprestei o lápis, o nome dele é Kelvin, disseram, não, vamos passar a correr, os carros vão parar. Vamos passar a correr. Não, porque eu era a única. Eu sempre fui a tal nerd no ensino primário, né? Uma das coisas que me deixava um pouco constrangida. Então, chegamos ali, ficamos parados, ficamos cansados. Então, não sei o que aconteceu. Do nada,
pum. Tipo, acho que não sei se eu corri ou alguém empurrou-me, não sei. Te contaram ainda, depois lembraste que aconteceu aquilo? Epa, eu não lembro. Eu só me recordo que acordei no Hospital Geral de Xamanculo. Depois acordei no Hospital Zé Macão. Recordo-me que No chorei. mesmo dia. Agora mesmo dia não sei, fica complicado, porque depois daquele cenário eu aprendi a não gostar de espelho, porque o meu rosto estava ridículo. Até hoje eu não sei porque que eu sou um pouco assim, acho que estou um pouco mais bonita, não sei. Então, Ok, ok. então aquele cenário para mim foi um pouco engraçado, porque eu parei no hospital por causa de um lápis, metade de lápis, porque antigamente lápis era três meticais, então a minha avó dividia o lápis. Então, pô, eu sofri um acidente por causa de um lápis insignificante. E depois nem tiveste o lápis. Não Não tive, tiveste como chegar à casa do Kelvin. não tive, mas quase chegava na casa mortuária, mas graças a Deus não. E assim a tua avó ficou sabendo que tu sofreste um acidente a caminho de buscar o lápis. Sim, foi daí que começaram a comprar mesmo a caixinha de lápis, tipo, perde, não perde, o importante é ela ter vida. Só. E ele já ficou sem ter mais ameaças. Tipo, "Ih, aqui se eu começar a ameaçar Não, ela de novo, não tem como." já não era Ganhou ameaçada. maturidade, tua avó, Yeah. acredite. Sério. Depois de, estar, de ter estado em 2 hospitais, Hum. É que eu acredito que foi uma boa porrada. Porque até traumatizar minha mãe, minha professora, aquele de eu chegar na escola, sei aquele de resumo da aula passada. Eu tive a sorte de ter professores rigorosos, em que mesmo até segunda classe já éramos alunos, yeah, bem retos. Então, resumo da aula passada, você tinha que estar preparado. Tabuada, você tinha que estar preparado. Então, depois daquele acidente, a minha professora já não pegava no meu pé, a minha mãe já não pegava no meu pé, a minha avó já nem falo. foi um livramento. Mandava a minha tia ficar na porta da escola. Tipo, tens que sair com Chelsea. Não procure saber se perdeu o lápis ou o caderno, não procure saber. O importante é ela ter vida. Ok. Então, ai, foi um pouco engraçado, né? Por pouco perdi a vida por causa de um lápis. Então, acaba sendo um pouco assim. Mas o resto tive uma infância normal. Brinquei. Pouco saí de casa porque uma vez que vivia na cidade, não tinha como ter uma boa comunicação com os outros amigos por causa do risco Sim. nas estradas. Também Então, já tinhas medo. já assim. Mas, depois de um tempo, vivi aqui em Maracuene, estava a viver na Facim, em que tinha que Eu estou estar mal de aí. gripe. Não sei o que está a acontecer. Talvez por, por saber que sofreste um acidente, estou a ficar tipo, ei, acho que está. Se calhar é emoção, né? Não sei. Porque Não eu sei. acredito que é a primeira vez que vocês vão escutar a história de uma miúda que sofreu um acidente por Conta de um causa de um lápis. lápis insignificante. Depois de eu ter afiado bem o lápis, então tornou-se E nem insignificante. era HD. Estás a ver? Era aquele lápis de 3 meticais mesmo que até estavam a dividir. Então, Yeah. então, por isso, se calhar seja isso que te deixa assim gripada. A emoção também. Como não? Como não? Então, a infância de Chelsea foi normal, como uma criança comum. Mas onde começa a vida da verdadeira Chelsea, quando poetisa, quando essa figura que vocês conseguem ver aqui neste sofá da Vitalícia, começa no dia 21 de dezembro de 2024, em que começam muitas aventuras. Mas não que dentro dessas aventuras não tenha pessoas que em algum momento tenham me deixado para baixo, porque numa fase inicial, as mesmas pessoas que me chamaram de poeta são as mesmas pessoas que, quando tive oportunidade, De estar em um palco. disseram que eu não merecia estar naquele lugar. Como é possível? Você chama-me de poeta hoje, amanhã, porque me viu numa televisão que está no auge, você é vista internacionalmente e você nunca esteve lá.
Então, isso está mais que claro, a pessoa vai criticar sempre, sempre vai dizer não, você não merece. Então, eu recebi mais críticas do que elogios. Então, as pessoas sempre diziam, você não deve estar aí. Primeiro, você tem que saber que você não sabe nada sobre isso. Uhum. Você é uma pessoa que não merece. Então, eu fiquei constrangida antes mesmo de estar na televisão, porque eu tive direito ao cartaz, algo que muitos não tiveram. Por mais que eles passassem daquela televisão, não tiveram privilégio a um cartaz. Mas o que acontece? É que depois de eu ter, nas vésperas da semana em que eu ia à televisão, aparece uma sola no meu sapato. Que sola é essa? Bom, Um homem ou uma citaram. mulher? É uma mulher, né? Só podia. Nós, as mulheres, Vocês são confusas. de tanto salto que existe na cidade de Maputo, alguém acho que quer triplicar um salto só para estar em cima. Isso Só é pode ser isso. complicado. É complicado. Então, eu acabo dizendo que nós africanos ainda herdamos o espírito colonial. Aquilo de nós não termos uma autodeterminação, uma autoestima. Aquilo de nós, para viver, dependemos de uma pessoa que não devia. Ok, tudo bem que o Ubuntu, né? Eu sou porque tu és. Para eu ser alguém, preciso de ti. É, de facto. Mas, como é que eu posso dizer? Nós já estamos a depender do Ocidente, em que, por mais que você procure a imagem de Deus, você sempre vai ver um Deus branco. Quem disse que Deus é branco? Então, essa é uma filosofia que ainda deve se estudar muito. É como dizer o seguinte: África, berço da humanidade, depois virem me dizer que o primeiro mundo é a Europa. Se formos a estudar a história, nós vamos saber que a África é o berço da humanidade, berço da civilização. Quero falar de civilização. Como é que você vai falar de Europa antes de falar de Kemet, mais conhecida como Egito? Não tem Não como. tem como. Mas mesmo assim nós continuamos a depender do Ocidente. Não faz Não faz sentido. sentido, Não sim, faz. não faz. E qual era o teu sonho de infância antes de descobrir este mundo dos caminhos para a África? Bom, eu sempre tive um sonho que até hoje ainda está de pé, graças a Deus. Meu maior sonho é de ser uma professora. Mas não professora de matulões, né? Porque eu sempre gostei de. Na verdade, eu acho que nem é 100% gostar. É aquele de você acreditar que pode conseguir lidar com um certo tipo de pessoa. Ok? Então, se eu torno-me uma professora, eu estou capacitada a falar da real história. Ainda que muitos que tinham tipo, não, Chelsea fez ciências, ela não fez letras, por que em algum momento ela quer falar sobre aquilo? Não. A descolonização começa de nós. Como é que nós vamos contradizer Colombo, Einstein, Newton, se nós não investigamos mais? E nem sequer lemos. Estás a É o ver? pior das coisas. Estás a ver? Nos perdemos por aí. Em que momento vão reconhecer o nosso esforço? Se quem pretende reconhecer o nosso esforço e trocar o nosso esforço é o Ocidente. Eu peço perdão para todo branco que estará a acompanhar o programa, mas eu, quando vejo um europeu, não vejo uma boa pessoa. Ixi. Digo isso porque ontem entrou em África para trocas comerciais. Mas ao invés disso, veio nos evangelizar. Não estou contra a religião. Veio aqui nos evangelizar. E diz que a nossa cultura é errada. A cultura certa é a cultura dele. A Bíblia também. É por isso que estamos pobres. Estamos Exatamente. pobres. Como Aqui é disse, mandioca todos os dias. estás a ver? É por isso que Silveira diz o continente mais rico do mundo é o continente mais pobre do mundo. É pobre porque é por causa da mente. África é rica.
quanto mais matam a nossa biodiversidade, se for já prestar atenção, um dos países ricos na sua biodiversidade é Gabão. Porque valoriza-se a sua cultura, valoriza-se aquilo que tem. A África é rica em petróleo, diamante, gás, mas o que que faz? Exportam mais e nós recebemos mais doações. Como é possível um continente rico aceitar roupa íntima segunda mão? Não é possível. Então, se eu saio de África para a Europa ou América, não vou para menosprezar a cultura de ninguém. Vou para lá para representar a minha cultura e não permitir que apaguem a minha identidade como africano. Certo. Mas, infelizmente, em África já existem os que nasceram em África, mas com mentes ocidentais, em que me ver assim como eu estou vestida, até hoje vale a pena, com colares, não sei lá quanto, diz, não, essa aqui se calhar está para ser uma feiticeira. Não. Curandeira. Estás a ver? Curandeira. Até esses brincos que nós costumamos usar por aí, dizem, deu aloe. Estás a ver? Eu uma vez, recordo-me ter descido do Chapa, estava na paragem. Não sei se aquela senhora acabava de sair da igreja ou é natureza dela andar com Bíblia. Ela começa a fazer oração. Ela sai espírito mal. Eu digo, senhora, quem tem espírito mal é você. Continua. Mas só espírito mal por quê? As minhas vestimentas. Depois das minhas atuações, porque nesse dia eu estava de uma saia, em que a saia também tinha muitas miçangas, que em algum momento era chamativo, as pessoas ficavam com dúvidas, tipo, essa miúda. E eu tinha mais de 3 colares no mesmo pescoço, tinha pulsos. Mano, eu estava de pesar. É que... Bom, quando o assunto é representar a África, não há peso. Porque eu sou uma preta livre, assim posso dizer. Se bem que já me foi batizado, mas já é a primeira vez que eu me certifico da preta livre. Ok. Então, eu senti-me livre, eu vi a necessidade de trazer comigo as riquezas de África. Então acho que a senhora começou a te olhar de baixo para cima e começou, tipo... Começou a fazer oração. Diz que eu tenho demônios. Como? Problema de negro, de preto. Então quer dizer que, ok, tudo bem, não há Espírito Santo, não há graça de Deus na ausência da luz, na escuridão. Então quer dizer que assim que eu sou escura, ok, se for essa filosofia... É a treva que está diante de nós. Ok, se for essa filosofia, vamos lá abandonar certas coisas, vamos lá deixar Deus para o Ocidente e vamos ficar com os nossos antepassados. Porque se for já ler o livro de Placid Temples, Filosofia Banto, ele fala os primeiros europeus, os primeiros homens a entrar em África vinham para estudar. É por isso que Aristóteles dizia para os seus alunos, se vocês querem compreender a mente filosófica, vão para Kemet. Estavam a falar de Egito. Porque as primeiras organizações, as primeiras letras foi em Egito. Por isso que berço do conhecimento, berço da civilização, estão a falar de África. Então só podem nos chamar de feiticeiras. Estás a ver? Curandeiras. Estás a ver? Estamos a colocar... Nas universidades falam da medicina. Existe medicina asiática, existe medicina europeia, é a medicina moderna, mas quando falam de África, medicina tradicional. E como é que ela é? Tem muita feitiçaria, não segue. E quem garante que aquele lá não quer te matar? Chelsea, eu percebo que tu entendes muito da literatura, és um livro aberto, se eu quiser ler mesmo, posso ter consigo, mas como é que tu te comportaste? Qual é o sentimento que sentiste numa primeira fase, quando começaste a participar das televisões? Quero acreditar que recebeste algumas críticas diante de tudo isso. Bom, depois que comecei a dar as caras na televisão, realmente recebi muitas críticas. A primeira televisão foi TVM, Ok? em que eu fui para lá com o poeta da sociedade, ele martelando, eu não quero pessoas tímidas, não quero. Então, uma vez que eu não saía muito de casa,
És muito Era fechada. muito fechada. Então, para mim foi um pouco constrangedor, né? Te dares assim Exa- de frente com as com as câmeras. câmeras, logo TVM. Então, só que o que acontece? A pessoa que eu mal esperava que estaria com ela na televisão Sim. foi a pessoa que estava lá. Eu sou muito pontual. Isso de horário moçambicano não é comigo. Então, chego lá e essa pessoa que nos acompanhava atrasou. Eu fiquei um pouco frustrada, né? Tipo, como essa pessoa atrasa e, estragou meu dia porque eu não estava bem com essa pessoa e, ela atrasa. Mas tudo bem, fizemos o programa. Ok. Foi um pouco assustador porque a TVM tem muitas câmeras. Eu acompanhando o programa de casa, eu acho aquilo normal, mas o que acontece lá, o cenário é É diferente. Você outro. fica nervosa ao ver umas 7 câmeras no mesmo estúdio e tantos câmeras que ele diz, epa, olha para esta câmera, olha para esta câmera. Eu fiquei um pouco assim, muito mais Era o primeiro nervosa. dia. Exatamente. Ok. Então, o programa foi bom. O meu ídolo me parabenizou e eu fiquei muito feliz depois dele ter dito: estás de parabéns. O Sul Era a vai. sua primeira vez e a sua performance, aquilo que você fez no programa, não era de se esperar. Então fiquei muito feliz. Ele disse: ok, terás uma outra entrevista na Strong Life e estarás No sozinha. mesmo dia? Não no mesmo Ah, dia, no outro dia. no outro dia. Ok. Eu fiquei tipo, what? Sozinha? Tipo, eu só de te ver, fiquei feliz. Ao seu lado, me senti confortável. Agora, é para eu entrar num programa sozinha. Ai, ok. Eu disse tudo bem. Convidaram-me, cheguei no programa e, acredite, a segunda vez, comportei-me normalmente como se... Yeah, se Yeah, fosse teu mundo, tua praia, exatamente, estavas a sim. nadar ali à vontade. E a diferença é que lá não tinha muitas câmeras, né? Uhum. Só que tinha aquela câmera que sempre complicava, porque diziam, epa, olha para aquela câmera, então para mim ficava um pouco complicado, mas deu para acompanhar. Então, no fim, voltou a aparecer a mesma pessoa que vivia pisando no meu pé, por isso que eu Não é digo, fantasma, não. Porque ainda não. não falaste quem é aqui. Não é? Bom, citar o nome seria um pouco constrangedor, porque é uma figura pública também, Ok. então ficaria feio em frente às câmeras eu citar o nome dessa pessoa Tudo bem. e se Yeah. calhar um dia ela aparece nesse programa, se identifica, então as pessoas acompanham, as pessoas investigam, principalmente em programas de podcast. Mas para não fugir do assunto, então, no finalzinho da minha apresentação, aquela pessoa apareceu, Espera, entrou. tu estavas na segunda televisão, estavas sozinha. Mas Sim, no final depois aparece. ela aparece numa de. Estou a acompanhar minha filha. Como é que eu sou tua filha? Eu até diria que sou filha do Sulvai, porque quem me trouxe neste mundo foi Sulvai, não Ok. foi ela. Já estou a estragar um pouco aqui o programa, já estou a falar dela, mas tudo bem. O importante é não saber o nome. Ok, tudo bem, tudo bem. Então, saí do programa. Essa pessoa comportou-se como se já conhecesse Sulvai há anos. Eu fiquei tipo, what? Mas ok, tudo bem. Nesse dia saí, fui para casa, fiquei feliz, me parabenizou novamente, porque nunca foi o forte dele acompanhar programas, principalmente programas que ele é quem dava Sim. o convite. Tipo, dizia, não, você tem que ir para televisão X, você tem que ir para televisão X. Então, depois dessas 2 entrevistas, ele sempre ligava para mim. Porque era antes de eu dizer que, pá, eu sou tua fã, eu rendo muito contigo. Eu não disse isso. Afinal, Porque eu estava com medo, tipo, como é que ele ia reagir. Então ele sempre ligava, dizia, eu, sabe, você, Chelsea, eu saí de casa, de repente vi um jovem usar uma camiseta com a minha foto. Isso qualquer pessoa faz. yeah. Mesmo que não é teu fã, só para você ficar feliz, faz. Mas tudo bem, não estive com. Há quem disse, escreveu um poema para mim. E eu, ok. Certo dia ele disse, eu vou para a tua TV.
Depois eu disse, estou a pedir contigo, eu implorei. Ele disse, eu não gosto de ir à televisão com qualquer um. Eu sou um poeta de renome. Tudo bem, só estou a pedir essa oportunidade. Ele disse, tudo bem. E quando nós chegamos na televisão, ele disse para mim, sabe, eu tenho muitos fãs. Um colou minha foto na parede, outro colocou a foto na camiseta. Depois eu disse, de todos esses fãs, você não me viu? Ele ficou tipo, não lhe vi? Como assim não lhe vi? É invisível. Ok. Depois eu disse, de todas as pessoas que disseram que são suas fãs, a única pessoa que estudou seus textos, que memorizou um dos seus textos, sou eu. Mas quanto às críticas, quais são as críticas que tu recebias? As críticas que eu recebia, posso dizer que são as mesmas, porque por mais que a pessoa fale muita coisa, fazendo uma síntese, você não merece estar onde você está. E onde essa pessoa está? Será que está no auge? É aquilo de a pessoa teve a oportunidade de estar em uma televisão. Ok. Então, se vê uma pessoa que não entende nada desse mundo a passar de mais de 2 televisões, para ele é motivo de começar a criticar, começar a tirar aquela pessoa, aquela autoestima que a pessoa tem para estar embaixo, porque não merece estar onde está a pessoa. Então, eram essas críticas que eu mais recebi. As pessoas até diziam, epá, foste à televisão X, não sei o que é. Mas você acha que está preparada para lidar com o mundo das câmeras? Mas se tu estavas lá, como não está preparado? Então, as pessoas sempre têm motivos para tudo. Tem motivos para te elogiar, tem motivos para te julgar, tem motivo para tudo. E a tua família, como é que recebeu essa tua paixão? E como é que tu vives fora a poesia? Bom, a minha família recebeu, numa fase inicial ficou muito feliz, né? Tipo, minha filha na televisão, é maravilhoso. Mas alguns começaram a ficar um pouco constrangidos, principalmente depois de eu ter feito o curso de comunicação. Tipo, como é que você participa em todos os eventos que eles publicam? Estão a lançar livros, já que a maioria dos poetas falam de amor e precisam de uma pessoa que vai falar do que é importante. É você. Por que não te dão uma oportunidade de trabalho? Porque uma vez que a minha escola fazia parte das escolas que manifestavam, não sei lá quanto, então fizemos o exame com essas manifestações, então houve muitas complicações, não tive como concorrer. Ok. Então, ficaram um pouco constrangidos porque não faz sentido. A Fátima lança um livro hoje, eu chego, deixo lá a minha qualidade de como poetisa no lançamento do seu livro. Eu marco o seu dia para depois eu precisar de ajuda e a pessoa não ajudar. Então, para minha família, essa informação foi um pouco que até chegou um tempo que minha mãe disse não, melhor você não participar mais nisso. Ok. Porque isso não está a ajudar. Então, para mim foi um pouco constrangedor porque fora não recebia apoio. E onde eu esperava receber apoio, é onde não não tinhas. recebia. Então, foi nesse momento que vivi solitude, assim posso dizer, em que não sabia discernir o que é certo, o que é errado, porque eu queria participar, porque eu me sentia à vontade, era aquele momento que eu tinha de me expressar. Mas quando não podias, o que é que fazia? Como é que te sentias? Estando em casa. Uma vez que eu sou uma pessoa muito fechada, aparentemente não, mas eu sou uma pessoa muito fechada. Quem te abre então, se é fechada? Quem me abre mesmo, direi que é o papel e a caneta, porque em todos os momentos eu tenho depositado tudo no papel. E o que mais me impressiona é que, por mais que eu tenha o papel e queira falar dos meus sentimentos, eu substituo os meus sentimentos pela sociedade. Ok. Eu olho muito pela sociedade, eu olho muito para as dificuldades da sociedade, que quando eu quero falar de mim, eu olho primeiro pela sociedade. E os teus pais?
Falaste da tua que vives com a tua avó, não sei como é que é os teus Não, pais. agora estou a viver com os meus pais e é incrível, né? Porque começando a viver com minha mãe, o meu primeiro foco era sempre colocar o sorriso no rosto dela. Porque eu digo que a minha luta é pela minha mãe. Eu És a até única filha. não sou a única filha, mas eu quero ser orgulho da minha mãe. Ok, Se eu serás. continuo a lutar, se eu continuo como essa pessoa que vocês conseguem ver aqui, é pela minha mãe. Ok. Então, se este programa tem alguma parte de gratidão, não vou agradecer a minha mãe porque eu sempre sou grata a ela. Mas Muito eu ia bem. agradecer as inspirações e as críticas, Uau. porque foram as críticas que tornaram-me quem eu sou. Porque a prova da minha força foram as críticas. Perante aquelas críticas, em algum momento eu teria desistido. Mas eu fui forte. Fui forte porque acompanhei um pouco. Tipo, agora tudo temos na palma da mão, redes sociais. É Acompanhei muito. um pouco a vida do Mano Asa. Acompanhei. Seria a pessoa ideal que tu talvez deverias dar uma gratidão por ele? Bom, eu diria que não. Não. Mas nessas andanças todas, tu nunca a vida te mostrou traseiro assim de uma forma que deverias até ter desistido de sonhar. Já sim. Principalmente depois de eu estar na linha de frente das pessoas que iam homenagear o Mano Azaghai. Porque não era de se esperar uma Chelsea Kanda no palco, no lugar onde ele lançou um álbum, enquanto eu estou lá e ser uma das primeiras pessoas. Uau. Então, não era de se esperar. Então, eu poderia dizer que sou grata a ele, mas eu sou mais grata ao Sulvaigino. Ok, vamos Porque, chegar até aí, mas ok. Nessas andanças, tu nunca magoaste alguém? Nunca deixaste alguém de coração partido porque apisou e não tiveste um tempo para pedir desculpas? bom, eu sou da opinião que cada ato do homem tem suas causas e suas consequências. Em algum momento, através, ou esse meu percurso, em algum momento eu teria magoado alguém sem saber e a pessoa não falou. Assim como eu, quando comecei a ir à televisão, eu me sentia magoada, mas a pessoa até hoje não sabe que me magoou. E Uma das coisas quem que me fez será? eu não citar o nome Quem dessa será? pessoa. Já estou curiosa. Talvez seja Não, a próxima convidada ou o próximo convidado. exatamente. É por isso que eu disse que epa, eu não vou citar o nome da pessoa. Porque até hoje a pessoa não sabe que me deixou mal. Que em algum momento as atitudes dessa pessoa me deixaram mal. Mas como é Então, que te comportavas? eu sou uma daquelas pessoas que em ti nunca vou procurar qualidades, mas vou procurar defeitos para saber lidar com os seus defeitos. Ok? Então, se ela comigo mostrou esse sentimento rude, eu acabei pensando, não, se calhar ele é assim mesmo, melhor eu deixar. Porque em todos os momentos da minha vida, aliás, não todos, né? A maioria dos Está lá para momentos, te ela está atormentar. lá. Então, eu acho que é a natureza da pessoa. A pessoa, cada um tem seu objetivo. Há quem nasceu mesmo para destruir a vida das outras pessoas. Então, é sempre assim. Eu queria tanto descobrir quem é essa pessoa. De verdade, sou tão curiosa que a minha curiosidade. Se não. Mas tudo bem. Eu Obrigada. respeito que não queira aqui falar o nome da pessoa. Mas o coração, como é que está? Teu coração, como é que está? Bom, depois de eu ter me certificado que sou uma preta livre, eu já não guardo mágoa. Se a pessoa pisa, não pisa, para mim não tem efeito. A única coisa que eu devo me preocupar neste momento é de como lidar com todas as situações que a vida me dá, todos os problemas que a vida me dá.
Então, eu devo aprender a lidar com esses momentos. Então, se a pessoa me pisa, não me pisa, para mim já não tem efeito. Tudo bem que sempre numa ferida, depois de sarar, fica uma cicatriz. Às É, vezes, aqueles momentos te deixam um pouco assim, fechada, não sei o quê. Mas a gente vai aprendendo com a vida. ok. Se dizem que a vida é o melhor professor, então elas têm a ensinar muito bem. Olha, estou com a melhor professora. Agora, quem é a pessoa que tu podias pedir perdão por ter magoado na vida, nesse todo o percurso? Difícil, né? É uma Yeah. lista enorme. Bom, eu não sei, né? Eu acho que ao invés de pedir perdão, talvez agradecer, porque em nenhum momento da minha vida me preocupei em pisar alguém. Se já pisei alguém, a Por pessoa não me falha. disse, então Não, prontos. às vezes as pessoas não falam. Mas ok, como é que eu vou saber que eu pisei a pessoa se ela não É aquele falou? tipo, ok, se pisou é porque viu que pisou-me. Hã? É daquilo que pisaste a pessoa já confirma que não. Se a pessoa me pisou, é porque viu-me, né? Mas que foi um acidente, foi um lapso naquele Mas momento, não. ok. Se for para pedir perdão mesmo, quem que eu pediria perdão? Eu pediria perdão mesmo ao Sulvai, apesar de ser um assunto que ele diz que não deve ser falado em nenhum momento, Não mas é uma vez. possível, a ciência está aqui. Então, porque no dia do lançamento do livro de João Molina, aliás, o pré-lançamento, ele ia para lá como poeta e como historiador. Então, ele colocou-me em seu lugar por ver a temática dos meus textos. E num dia daqueles que eu não estava bem porque em casa sofremos um roubo. Então, cheguei naquele lugar toda para baixo. Então, o MC chamou meu nome e eu não estava preparada mesmo para declamar e eu disse não. E Sulvai ficou logo constrangido, ficou muito zangado. Então, eu levantei, declamei, mas o coração a doer. Então, ele ficou muito zangado que nem quis falar comigo. Então, se existe alguém mesmo que eu pediria perdão e também agradeceria ao mesmo tempo, eu próprio Sulvai Gino. Fala para ele, Silvai, eu estou aqui na Vitalícia. E aí eu sei que esse assunto talvez tu já havias adiantado que não queria que eu falasse mais. Mas eu volto a repisar. Ok. Bom, eu não sou uma pessoa, tipo, de pedir perdão. Por isso, para mim, é um pouco assim. Você, você não sei, não sei. Eu não sei pedir perdão. É por isso que eu Tipo, prefiro lidar com os defeitos das pessoas, está a para tremer evitar em esse pedir tipo de perdão. pessoa. Às Boca não vezes, está a abrir, não aceita abrir. às vezes, não é. Como é que eu posso dizer? Não é tremer o medo de pedir perdão. É que eu não tenho motivo de passar a vida a pedir perdão. Ok, tudo bem. Eu acho que o Silvai, vocês, tu e a Chelsea, a Kanda, já sabe o que eu combinar. Talvez deste um mileco aí, já tapaste a boca dela. Ela nem sequer quer abrir a boca e dizer Silvai, perdoe-me porque naquele dia. Ela até está a ficar engasgada. Não sei. Agora, a quem tu deves gratidão? Ao mesmo Silvai? Ao mesmo Sul vai. É. Mas ok, deixa que eu pedir perdão e ao mesmo tempo agradecer, já que é a regra do jogo, né? Mas ok. Suvai Gino, poeta da sociedade. Mãe, não estás séria. Não estás séria. Não estás séria. Aí onde está o problema? É que eu não vou gastar meu tempo a pedir Ok, tudo perdão. bem, tudo bem. Mas ok. Ok, tem que ficar sério, né? Ok. É como é difícil. Mas ok. Tu recebeste dinheiro de Silvai, tu. Não, não. Muito difícil. Ok. Mas ok. Solvay Gino, poeta da sociedade. Aqui, Chelsea Kanda. Primeiramente, agradecer
por semeares em mim a pessoa que eu sou hoje e também pedir perdão de todos os momentos que eu fui muito atrapalhada, principalmente na interpretação dos cartazes, tens me chamado muito a atenção e também daquela minha péssima atuação na Fortaleza de Maputo. Mil perdões, eu sei que você já me perdoou, mas enfim, eu volto a pedir perdão. Pediria umas 100.000 vezes, porque a pessoa que tu és na sociedade é uma pessoa que merece respeito e que em nenhum momento merece ser desrespeitado. E eu sou muito grata a isso, pela paciência e por tudo que tem feito por mim. Muito bem. Não, não ficou ninguém aí que vai dizer, ih, Chelsea. Ela teve coragem de agradecer a mesma pessoa. Ao Solvay, agradeceu. Acabou pedindo perdão ao Solvay. Não existe mais alguém que É que vai aí fazer um bate... se existisse uma outra pessoa, essa pessoa é minha mãe, porque ela é obrigada a lidar com minhas qualidades, meus defeitos, meu barulho todos os dias. Então, não há necessidade de eu fazer aquilo que todo mundo faz. É. No mundo tem sempre ter alguém diferente. O mundo muda a cada gesto teu. Não há revolução sem a sua ação. Então, não há necessidade de eu chegar aqui no programa. Ouve lá, mãe, estás a acompanhar o programa? Peço 1000 perdões por eu ter roubado o teu 5 meticais. Não faz sentido isso? Ok. Yeah, não faz sentido. Não Não faz. Então, se for para agradecer, é para minha mãe, estás no peito. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por ter me colocado no mundo e que as outras pessoas hoje estão a semear outra coisa em sua filha. Então, é positivo do seu lado. E também pedir perdão por todas as vezes que fui uma filha imperfeita. Não faz sentido isso? Não faz sentido. Mas como é que tu olhas para a sociedade? Achas que a sociedade vive de gratidão? Bom, no meu pensar, né? Porque alguns dizem que eu tenho uma mente filosófica. Então, a sociedade, para mim, vive de perdões. Gasta mais tempo pedindo perdão ao invés de mostrar que Gratidão. é diferente. Gratidão. O que seria gratidão? Ok, você falhou hoje, né? Não é só pedir perdão. Mostre para a pessoa que você está mesmo interessado em receber o perdão. Então é por isso que para mim é difícil pedir perdão. Porque se eu falho hoje, eu tenho que lutar para amanhã mudar e você ver que eu mereço perdão. Uau. Então, a sociedade hoje vive muito de perdão em vez de gratidão. Muito bem. Obrigada por ter aceito o nosso convite e participar deste sofá, a compartilhar a tua história de vida, teu sucesso. E isso impactou bastante. Não sabia desse teu lado. Somos amigas. Sei que existe alguém, amiga dela, não sei. Mas o bom é que eu até somos vizinhas, sou vizinha dela. Só que nunca tive a oportunidade de ouvir ela ensaiar. Talvez tenha uma biblioteca que ela faça esse todo ensaio. Mas agradeço muito, Chelsea, por estar aqui na Vitalícia, a emoção que dura para sempre. Obrigada. E quando puder, volte sempre. Temos vários programas que pode estar a alinhar, perceber que existe mais alguma coisa. Então, seja bem-vinda. Essa foi a conversa com a Chelsea Kanda aqui no Perdão e Gratidão na Vitalícia, a emoção que dura para sempre. Siga as nossas páginas no Facebook e Instagram, Vitalícia Multipodcast. Deixa ficar o seu comentário, o seu like e partilha bastante. Temos também o nosso canal do YouTube. Subscrevam-se, @Vitalícia Multipodcast. Tem vários conteúdos lá e sigam bastante. E assim foi uma conversa com a Chelsea Kanda. Muito obrigada por terem acompanhado. Minha eterna gratidão. Beijo! Vitalícia, a emoção que dura para sempre.